Excelente tarde a todos vocês. Meu nome é Alexandre Januszkiewicz Marcos, um dos gestores do CIEBP, e é um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, trazendo mais uma programação super especial para os nossos queridos professores, gestores, mas principalmente nossos estudantes dos ensinos fundamental e médio, que estão aí do outro lado da tela nos acompanhando. Então, hoje nós teremos uma atividade super especial, uma conversa muito interessante com Bruno Ferreira, assessor pedagógico do Educamídia, nosso parceiro aqui em mais uma aula Mão na Massa no CIEBP. Mas antes, como já é de praxe aqui para a gente, de passar a palavra para o nosso convidado para esse bate-papo, eu queria trazer mais um pouquinho de informações, falar um pouquinho do nosso centro e trazer algumas informações que são muito importantes para nós. Uma delas é que o nosso Centro de Inovação agora tem 2 casas, então vocês podem conhecer o nosso trabalho em 2 espaços diferentes. Primeiro, aqui no que já está aberto já há mais de um ano, o Centro de Inovação, que fica aqui na Escola Zuleika de Barros, em São Paulo, na Rua Padre Chico, 420. Mas agora a gente tem mais uma novidade. Então, há menos de 2 semanas, nós abrimos mais um Centro de Inovação, o primeiro Centro de Inovação do interior, localizado na cidade de Sorocaba, na Escola Estadual Francisco Eufrásio Monteiro. Então, nós dobramos a nossa capacidade de espaço, de atendimento, de salas para vocês, facilitando o transporte e facilitando também o número de professores à disposição para trabalhar com vocês. E se você quiser saber mais sobre não só o Centro de Sorocaba, como também o nosso e toda essa belíssima política pública que nós estamos fazendo, aqui embaixo vai aparecer para vocês algumas informações que são centrais. Primeiro, o nosso Instagram. Então, lá você vai poder verificar aonde você pode fazer atividades, quais são as atividades, nossos programas Mão na Massa, trilhas, nossos visitantes. Então, nós temos uma variedade de conteúdos para vocês seguirem. Então, nos acompanhem lá, o @CIEBP. Agora, se você quiser saber mais sobre as trilhas formativas para estudantes, formação de professores ou mentoria de projetos, acesse o nosso site que vai aparecer aqui para vocês também. Então, que é o centro de inovação.educacal, então educação científica e cedilha.sp.gov.br. Lá você vai ver fotos dos nossos espaços, atividades, materiais complementares, uma infinidade de possibilidades para vocês curtirem. E se você já sabe qual agendamento que você quer fazer, se você já viu o nosso site, então não perde mais tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone, então o 11 975 44 5056. Então você pode ligar, mandar mensagem no Telegram, no WhatsApp para a gente agendar a sua visita. Ou, se você preferir mandar por e-mail, nós também temos aqui o nosso e-mail, que é o centro de inovação, @educacal.sp.gov.br. Então você pode entrar em contato com a gente pelo site, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, para vocês conhecerem mais, agendarem suas visitas e entenderem aqui o nosso espaço. Então, para essa aula de hoje, o Bruno vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre o poder da imagem. Então, acompanhe aí, faça interação conosco no chat, eu vou estar aqui fazendo a moderação com vocês. Se tiver alguma dúvida, eu trago aqui para o nosso convidado. Tudo bom, gente? Então, aproveitem, Bruno, é com você. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre o poder da imagem, que é uma linguagem que faz muito parte do nosso dia a dia. Todos os dias a gente está nas redes sociais, e as redes sociais são espaços que nos convidam diariamente a explorar essa linguagem, né? Seja por meio de uma selfie que a gente posta, ou de uma fotografia mais elaborada, mas a imagem está aí, é uma linguagem hoje bastante acessível para quem tem, por exemplo, um smartphone, que pode fazer fotografia também. E a gente vai pensar um pouquinho sobre fotografia e outros tipos de imagem e as intenções de comunicação que existem também nessa linguagem, né? A comunicação não é neutra, não existe nenhum ato de comunicação que seja neutro, né? Um texto que a gente lê tem uma intenção, o autor espera alguma coisa da gente, a mesma coisa uma fotografia, a mesma coisa uma charge, né? A mesma coisa uma ilustração, tudo isso tem intenção. E aí a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre intencionalidade das imagens. Então,
Eu vou pedir para que a gente possa explorar aqui os nossos slides. E aí, a gente vai para o primeiro slide, para o próximo slide. E eu queria que vocês comentassem aí, trouxessem contribuições, porque a gente parte de uma pergunta, né? O que tem nessa imagem? E a resposta é muito livre. Eu queria entender um pouco o que vocês enxergam nessa imagem. O que tem nela? E aí a gente vai dar uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para que vocês possam trazer elementos sobre essa imagem. Mas seria interessante a gente observar bem o que tem nessa imagem. E vocês podem aí colocar no chat, interagir com a gente, colocar algumas palavras que fazem parte dessa leitura que vocês fazem dessa imagem. Então, eu queria que vocês contassem aí para a gente o que tem nela. Alguém já se prontificou, Alexandre? Vamos dar aqui alguns minutinhos, então, para o pessoal poder responder no chat para a gente. Se puder colocar a imagem novamente e deixar desses 2 minutinhos o pessoal avaliar, vai ficar muito melhor. Então, Bruno, a gente tem aqui algumas interações interessantes que eu acho que vão ajudar a trazer essa conversa, esse debate que a gente está promovendo. Então, a gente tem aqui a Luzinete falando que mostra um casal aproveitando um momento de descontração. Outro, aqui a Miriam traz para a gente, que mostra também 2 pessoas se divertindo, passeando, né? Também a gente tem a Ana Cristina falando que no componente traz também esse fundo, um lago, então remonta talvez ao turismo, a um passeio. Então a gente tem bastante interação assim, trazendo de um casal que está curtindo o momento. Muito bom, Alexandre. Ótimas contribuições, né? Então, a gente tem aí algumas leituras que são importantes, né? Casal, pessoas se divertindo, turismo, passeio, né? Então, eu vejo aí 2 tipos de leitura dessa imagem, né? E que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar na sequência. Então, se a gente puder voltar para a imagem, mostrar novamente. Então, a gente observou, né, na figura desse casal, vários elementos, né? Então, objetivamente, nós temos um casal, porque, sim, temos um homem e uma mulher nessa foto. Aí algumas pessoas falaram assim, né, de pessoas se divertindo. Divertimento é algo que existe nessa imagem? Existe porque é algo que a gente enxerga nela. É uma mensagem que a imagem nos passa. Mas, objetivamente,
não tem uma coisa lá chamada diversão, mas a gente entende que eles estejam se divertindo por conta de uma leitura de contexto, né? São pessoas aí que estão sorrindo uma para outra, não, né? É uma cena bem descontraída, porque a moça está nas costas do rapaz, né? Então tem bastante informalidade nesse contexto e a gente interpreta isso como diversão. A gente também interpreta isso como turismo, mas nada indica que seja de fato turismo, mas é uma leitura que a gente faz. Então vamos passar para o próximo slide, em que a gente vai ter aqui algumas leituras que são objetivas. É o que a gente vê objetivamente nessa imagem. Então a gente pode dizer que nessa imagem tem sorriso, porque efetivamente as duas pessoas estão sorrindo. Por que elas estão sorrindo é algo que eu imagino, mas eu não posso ter certeza. É uma imagem que tem céu, ali ao fundo, tem um homem, tem uma mulher, tem um casal, portanto, né? Ao fundo dessas pessoas a gente visualiza algumas casas, né? Alguns prédios, tem água, né? Provavelmente um rio. A gente visualiza mais próximo ao casal um muro. Aí a gente vê camisa, blusa, braço, abraço, né? E, claro, outros elementos que compõem objetivamente essa fotografia, né? E a gente fala objetivamente porque tudo isso está na imagem. Tem um muro aí, eu consigo ver o muro, eu consigo ver o sorriso, eu consigo ver uma mulher, eu consigo ver um homem, mas existe uma leitura que é subjetiva, e aí eu vou pedir para a gente passar para o próximo slide. E na leitura subjetiva é o que eu interpreto dessa fotografia, dessa mensagem. Nada disso, né, está aqui de fato, mas são leituras possíveis, né? Então eu posso dizer que nessa imagem existe amor, que nessa imagem tem cumplicidade, que tem romance, que tem liberdade, que tem felicidade, mas também tem um padrão de beleza, né? Ou de heteronormatividade, como algumas pessoas dizem. A gente pode pensar que esse seja um casal em lua de mel, e eles estão alegres, porque eles estão sorrindo, né? Mas tudo isso é subjetivo, né? Isso aí tudo é da minha interpretação, é o que essa imagem me transmite, mas não efetivamente o que ela tem no aspecto objetivo, né? E aí, seguindo a nossa apresentação para o próximo slide, a gente pode aí ter diferentes formas de representar o mesmo conceito, uma mesma ideia. Então, na imagem que a gente começou aqui analisando, a gente pode dizer, olha, essa imagem simboliza o amor. E essa figura que nós temos ao lado, essa ilustração, ela também simboliza o amor, né? Mas ela simboliza o amor também a partir de uma linguagem, de uma arte visual, mas outra estratégia de representação, né, em que um artista idealizou dois personagens, né, um menino e uma menina, colocou coraçõezinhos aqui em cima para deixar mais evidente essa ideia de amor, né? E aí a gente pensa muito isso, né? As imagens que a gente cria ou que a gente recebe, que circulam por aí, mais do que uma representação objetiva, como aquele primeiro slide que a gente mostrou as palavras, né? Que tem homem, mulher, braço, abraço, elas significam alguma coisa. E esse é o poder, não só da imagem, mas esse é o poder da linguagem. A nossa linguagem, essa capacidade, essa condição humana que tem de não apenas dar nome às coisas do mundo, mas principalmente dar significado a essas coisas, né? Então, por isso que a gente reconhece numa imagem, numa cena do cotidiano, amor, cumplicidade, companheirismo, onde, na verdade, existem pessoas juntas, próximas, um casal, pessoas sorrindo, mas a gente entende que tudo isso significa outra coisa, né? E isso não é pouca coisa, não. Isso é um poder muito especial da nossa linguagem, né? Então, a gente pode representar esses sentimentos, essas ideias mais abstratas do mundo, como divertimento, como turismo, como amor, de diversas formas, né? Por meio da fotografia e também por meio
de uma ilustração. E aí, seguindo a nossa apresentação para o próximo slide, a gente pensa um pouquinho, né? Ambas são imagens, né? Quando a gente fala em fotografia, a gente está falando de imagem. Quando a gente fala de ilustração, nós também falamos de imagem. Qual a diferença entre elas, né? Objetivamente, a gente sabe, a fotografia ela vai representar algo que está ali mesmo, né? Uma cena que eu capturo, que eu congelo e que eu posso eternizar e difundir, espalhar para as outras pessoas, né? A ilustração, ela também pode representar um acontecimento real, mas ela é uma percepção individual. Então, cada artista, cada ilustrador vai ter o seu traço, o seu jeito específico de desenhar uma pessoa, né? Eu gosto muito do trabalho das pessoas, dos artistas que fazem caricaturas, né? Porque eles estão ali representando uma pessoa, mas eles vão ter uma leitura muito particular da pessoa. Então, eles vão olhar para você e vão dar uma exagerada em algum aspecto nosso, né? Vão aumentar o nosso nariz, ou se a gente tem um sorriso muito marcante, o sorriso vai ser maior, vai ocupar um espaço no nosso rosto que não é proporcional, que não é, que não é objetivamente essa proporção real. Mas aí, esse ilustrador, esse artista, ele vai reconstruir a nossa imagem, vai nos representar a ponto de alguém reconhecer, olha, essa aqui é uma caricatura do Alexandre, do Bruno, mas vai aí enaltecer algumas características nossas, né? Vai exagerar. Isso é muito interessante, né? Hoje, a fotografia ela tem um papel, né, de produzir evidências. É por isso que o jornalismo diário, por exemplo, utiliza muito a fotografia, o fotojornalismo, como forma de comprovar aquilo que a matéria está contando para a gente. Então, eu leio uma notícia sobre um acidente, por exemplo. O papel da fotografia, nesse contexto, é apresentar uma evidência desse acontecimento. Olha, tudo isso aqui que a gente está contando nesse texto realmente aconteceu. Olha a imagem para você ver. E ali está, por exemplo, a foto dos carros, né, da batida, das pessoas em volta, da rua, para que a gente possa realmente comprovar aquele acontecimento, né? E a ilustração, hoje em dia, ela tem um papel diferente, né? Então, o artista vai colocar a sua impressão sobre aquele fato, a sua opinião, vai exagerar algum ponto, vai fazer uma leitura ainda mais subjetiva que a fotografia. Vamos passar para o próximo? No próximo slide, a gente tem um trecho de uma fala da professora Cristina Costa, né? Ela é professora da Universidade de São Paulo, ela pesquisa artes visuais, e ela tem um livro muito interessante chamado Educação, Imagem e Mídias. E nesse livro, ela conta um pouco sobre essa perspectiva histórica das imagens, do papel das imagens, das pinturas, né, das artes visuais e também da fotografia. E aí, quando ela fala aqui da popularização da fotografia, né, final do século XIX, início do século XX, e ela diz isso aqui, né? Se o fotógrafo começava a ter o papel de testemunha ocular da história, o pintor se liberava dessa função e passava ao estudo de aspectos menos aparentes e visíveis da realidade, como sugerir a subjetividade das pessoas, seus anseios e sonhos. Essa fala é bem interessante, né? Esse trecho desse livro é bem interessante, porque ela diz, né, que quando a fotografia surge, então a fotografia começa a ter o papel de testemunhar os fatos históricos, diferentemente do que acontecia, né, na época do Renascimento, com aquelas pinturas extremamente precisas, né? Se a gente vai no museu e vê uma pintura renascentista, a gente fica espantado com a precisão. E claro, né, além do talento dos pintores da época, isso também tem muito a ver com uma necessidade daquele momento histórico em que não existia fotografia, de haver muita precisão das coisas serem contadas, representadas por meio da imagem, da maneira mais objetiva possível, para que a gente pudesse realmente ter ali um retrato de uma pessoa nobre, por exemplo, né? E que essa pessoa nobre fosse retratada da maneira mais fiel possível. Claro, com alguma romantização, sem dúvida, né? Hoje, como a gente tem o Photoshop ou alguns filtros
que ajudam a gente a maquiar, digamos assim, a nossa aparência, né? Então, os pintores também caprichavam um pouco mais e representavam as pessoas mais bonitas do que elas eram de fato, pelo menos na visão desses artistas, né? Mas, com o passar do tempo, a fotografia passou, então, a ocupar esse lugar de registro objetivo do mundo. E a pintura, ela continua existindo até hoje, mas ela tem um outro papel. Então, se eu quero registrar um acidente, eu não vou chamar um ilustrador para observar o acidente e retratar isso numa ilustração. Eu tiro uma foto, bem mais rápido, bem mais prático, né? Bem mais objetivo. Mas eu posso ter uma leitura subjetiva também de qualquer acontecimento a partir de uma ilustração, em que o artista vai aí sugerir anseios, sonhos, vai aí empregar um outro papel para a ilustração. Tudo bem até aqui? Temos alguma pergunta, alguma interação? Então, Bruno, o pessoal tá acompanhando aqui essa análise e tal, e comentários super positivos de como é interessante, de como traz essa perspectiva, né? Até colocar alguns exemplos, até que você citou dessa questão da nobreza, de fazer um desenho mais bonito, ali da família dos Habsburgo tinha um queixo grande e tal, e também é interessante ver que tem uma ligação muito clara com o que você está trabalhando, assim, o pessoal está curtindo bastante essa análise diferente do papel de um pintor, desse papel social, e depois dessa fotografia. Acompanhar essa reação de vocês, né? Isso é super bacana. Muito bom. Então, aqui até agora, a gente então falou da fotografia, estabelecemos aqui uma comparação entre a fotografia e a ilustração. São duas formas, são dois tipos de imagem que têm o seu papel no mundo, né? Mas, agora a gente vai falar mais especificamente da fotografia, que talvez seja um gênero hoje em dia mais acessível para nós, né? A fotografia, a gente pode passar para o próximo slide, né? Eu digo que ela é mais acessível porque muita gente tem celular, muita gente pode fazer fotografias, eu posso não gostar de fazer, mas eu posso fazer. E claro, a representação visual, o desenho, também está ao alcance de todo mundo, né? Tem gente que acha que isso é um dom, é um talento, e claro, existem pessoas muito talentosas, né, que se dedicam à ilustração, mas a ilustração envolve muito estudo, assim como a fotografia profissional, né? Mas hoje em dia as pessoas estão aí fazendo fotografia de uma maneira mais cotidiana, né? Mas a gente falou agora que a fotografia, ela representa a realidade de uma maneira mais objetiva, ela apresenta a evidência de um acontecimento. Mas é importante destacar que a fotografia não é neutra. A gente falou um pouquinho disso lá no começo dessa nossa conversa. Nenhuma comunicação é neutra. Uma notícia também não é neutra. A notícia ela é objetiva. Né? O que isso significa? Que o autor dessa notícia vai tentar diminuir a sua subjetividade, a sua opinião pessoal sobre o acontecimento e vai tentar relatar aquele acontecimento de uma maneira fiel. Né? Mas isso não significa que a notícia é neutra. E por que ela não é neutra? Se eu escolho sobre o que vai ser uma notícia, por exemplo, então a neutralidade já acabou aí. Se eu tenho que escolher entre diversos acontecimentos, entre 3 acontecimentos, um que vai virar notícia, que vai ser retratado no veículo de comunicação, a minha neutralidade ela já acaba aí, porque existiu uma escolha. Eu escolhi sobre o que tratar. E quando eu vou fazer a notícia, a reportagem, né, e eu falo muito de notícia porque eu sou jornalista de formação. Então, a notícia, se eu for retratar um acidente, eu vou entrevistar algumas pessoas, né? Eu não tenho como ser completamente neutro ali, né? Uma vez que se vira notícia, eu estou dizendo, olha, isso daqui é importante. E se é importante, vira notícia. Né? Então, não existe neutralidade nesse sentido. A fotografia também não é neutra, porque envolve escolhas de quem fotografa. E no contexto de um acidente que pode ter sido grave ou não tão grave, a fotografia ela pode passar impressões dessa realidade, dessa situação, muito diferentes a partir da escolha do fotógrafo. Então, se o fotógrafo, de repente, não foi um acidente tão grave,
mas gerou algum tipo de machucado em uma das vítimas, né? Uma vítima saiu com uma perna ferida, e ele vai e fotografa bem a perna machucada da pessoa, eu acho que todo mundo que foi envolvido nesse acidente se machucou muito feio, né? E de repente não foi um acidente tão grave, embora uma das pessoas tenha saído machucada, né? Se eu faço uma fotografia de um ângulo aéreo, de cima, né, de um acidente ou de uma manifestação, né, com pessoas reunidas, eu tenho uma impressão da realidade. Se eu faço uma fotografia desse acidente ou de uma manifestação do chão, né, as pessoas na mesma altura do fotógrafo, eu vou ter uma outra impressão da realidade. Isso acontece muito hoje em dia, até justamente, né, pensando em manifestações que têm acontecido ao longo desse ano e de outras manifestações, né, existem algumas estratégias. Então, se a manifestação tem muita gente, geralmente a gente vai ver imagens aéreas dessa manifestação para mostrar, olha, encheu de gente. Se não teve tanta gente assim, a preferência de quem está organizando essas manifestações é fotografar mais do chão ou de uma posição que não seja tão lá em cima, né? Tão aérea assim, mas um pouco mais de cima, mas para mostrar assim que teve gente, mas para não revelar exatamente esses espaços vazios na rua. Né? Então, quando a gente começa a ver imagens circulando por aí, e você fala, nossa, mas teve bastante gente. É sempre interessante mudar as perspectivas da imagem, porque a imagem é um registro muito específico, de um momento muito específico, e, como está aqui no slide, envolve escolhas de quem fotografa. Então, eu posso escolher um ângulo mais privilegiado. Quando a gente faz selfie nas nossas redes sociais, a gente também procura ângulos privilegiados, né? Aquele lado do nosso rosto que a gente gosta mais, uma posição que pode disfarçar a nossa barriguinha, e por aí vai. Então, a gente também, quando faz a selfie, a gente tem intenção, então não é neutra, a selfie não é neutra. Você está lá cheio de intenções quando faz uma selfie, posta na sua rede social, né? A gente gosta quando as pessoas curtem, comentam, dizem, como você está bonito, bonita. Mas é claro, existe toda uma produção nossa. Às vezes a gente tira 10 fotos e escolhe uma em que a gente está um pouquinho melhor. Então, a fotografia não é neutra, assim como outros gêneros, outros textos, a notícia também não é neutra, outros gêneros de comunicação não são neutros porque tem intenção. Isso é muito importante, né? Então, toda a nossa comunicação, uma aula que o professor dá, ele tem um objetivo pedagógico, ele quer que você aprenda alguma coisa. No jornal, o jornalista quer informar sobre alguma coisa específica, quer fazer um recorte específico da realidade. A fotografia também quer fazer um recorte específico da realidade. E nesse sentido, eu queria indicar para vocês um fotógrafo, né, que está aqui no exemplo, que é o Mohamed Murhesen. Ele é um fotógrafo israelense, premiado, muito premiado, e ele fez um ensaio muito interessante sobre crianças sírias refugiadas. E nesse ensaio, ele privilegiou exatamente o retrato do rosto dessas crianças, em que a intenção dele era que o rosto delas contassem as suas histórias, né? E geralmente histórias muito tristes. Então vamos passar para o próximo slide, em que tem aqui um depoimento, né? Um trecho de um depoimento desse fotógrafo, em que ele diz: eu não queria que o fundo, a boa luz e o enquadramento fossem o centro da história. Eu queria que fossem os rostos dessas crianças. É por isso que eu fiz muito fechado, para que vocês possam ver os detalhes, o conflito em seus rostos, você possa sentir a guerra, né? Você pode sentir a guerra em sua linguagem corporal. Eu vou pedir para a gente voltar para o slide anterior, só para quem tiver interesse de ver esse @mmurhensen é do Instagram desse fotógrafo. E no dia 17 de agosto, ele postou algumas fotos sobre esse ensaio. Então, quem tiver interesse para verificar essas fotos, dá uma olhadinha no perfil desse fotógrafo. É um fotógrafo muito interessante, tem um trabalho muito bonito. Claro, ele faz várias fotos, né? Mas no dia 17 de agosto, ele tem lá um carrossel, né? Uma sequência de imagens, em que ele publica fotos dessas crianças, em que a gente pode ver, então,
essa guerra na linguagem corporal, né? As crianças sírias que sofrem aí esse contexto de conflito no seu território, tem que lidar aí com bombardeios frequentes, né, nas cidades onde elas vivem, e tem histórias de vida muito tristes, muitas delas migram, saem da Síria. Ele fez um trabalho com essas crianças e ele não quis colocar essas crianças em cenários bonitos, né, ou em cenários interessantes. Ele escolheu contar as histórias dessas crianças e do seu sofrimento a partir dessa imagem, desse close, né, no rosto delas. Então, vale muito a pena a gente verificar. Vamos seguir aqui para o slide 10, que é o da matriz VPI. Né? A matriz, gente, essa matriz ela ajuda a gente a ler imagens, né? Pode parecer estranho quando a gente fala em ler imagem, porque a imagem é algo que a gente vê, né? Que a gente aprecia, mas como toda imagem, como a fotografia, por exemplo, não é neutra, uma ilustração também não é, tem uma intenção, um objetivo, essa matriz VPI ajuda a gente a decodificar, a interpretar essas imagens que a gente vê. E em que consiste essa matriz VPI? Em 3 passos. O que eu vejo, o que eu penso e o que eu imagino dessa imagem, né? Então, primeiro, o que eu vejo. A gente deve descrever o que você vê, sem interpretações ou julgamentos. Quando a gente começou esse exercício, em que eu perguntei para vocês o que tem nessa imagem, e aí algumas pessoas falaram, tem um casal, tem pessoas se divertindo. Aí a gente separa um pouquinho, né? Tem casal, não vejo. Eu vejo um casal, eu vejo um homem e uma mulher divertindo, já é um julgamento, já é uma interpretação. E aí é outro pilar da nossa matriz VPI. Depois, o que eu penso? O que você pensa sobre o que viu? Tente esboçar a sua ideia. Então, ao observar um casal sorrindo, eu acho que eles estão se divertindo. Então, é o que eu penso a partir do que eu vejo, né? E o que eu imagino? Que perguntas surgem após descrever e pensar sobre o que você viu? O que você imagina, né, que tenha sido a intenção do fotógrafo ao fotografar aquela imagem que a gente viu no começo, daquele casal, ou então desse fotógrafo, né, do Mohammed, lá na Síria, fotografando as crianças, qual é a intenção? E aí é o que eu imagino. Então, essa matriz ajuda a gente a colocar as coisas, né, cada coisa no seu devido lugar. O que eu vejo objetivamente, um homem e uma mulher sorrindo. O que eu penso? Bom, ao ver um homem e uma mulher juntos, sorrindo um para o outro, abraçadinhos, eu acho que eles estão aí em lua de mel. Então, são coisas que eu julgo. O que eu imagino? Bom, eu imagino que essas duas pessoas sejam modelos e que estão aí disponibilizando um catálogo sobre casamento, sobre viagem, sobre turismo. Aí eu já entro na intenção de quem fotografou. E aí, na sequência, vamos passar para o próximo slide, tem uma imagem que é minha, eu que fiz, que está no meu Instagram pessoal. E essa imagem, a proposta de eu ter trazido ela aqui para vocês é a gente exercitar um pouco dessa matriz VPI. O que eu vejo olhando para essa imagem, o que eu penso dela, né? E o que eu imagino, né? Qual foi a intenção de quem criou essa imagem de retratá-la dessa maneira. Então, a gente vai dar uns minutinhos, uns 3 minutinhos, para que vocês possam aí fazer esse exercício. Você pode anotar em algum caderno, bloco de notas que você tenha, e depois compartilha com a gente a sua resposta, o que você vê, o que você pensa e o que você imagina dessa imagem. Acho legal a gente, de repente, retomar aqui o slide 10. Pode ser? Podemos voltar? Aqui na matriz VPI. Então, só lembrando, o que eu vejo, eu vou descrever objetivamente o que tem na imagem, tá? O que eu enxergo de objetivo nessa imagem, o que ela me apresenta. Depois, o que eu penso? Bom, ao observar essas cadeiras, o que eu acho? O que eu acho que ela quer transmitir? E depois, o que eu imagino? Que perguntas surgem após descrever e pensar sobre o que você viu? Então, vamos dar aí 3 minutinhos para que vocês possam ver, pensar e imaginar coisas a partir dessa imagem. Pode ser?
Então, Bruno, vamos lá? Olha, bastante interação no chat mais uma vez. Eu tentei fazer um grande compilado aqui do que as pessoas escreveram, porque senão a gente não consegue nem escrever direito. Então, colocaram aqui, né? O que eu vejo é colocar assim, auditório, sala de aula, uma escola, cadeiras de escola, cartazes, faixas, uma pessoa ao fundo, escritos na parede. Então, uma diversidade bem grande de comentários. Depois, o que eu penso? Pode ser uma escola, uma educação, uma sala de aula, um professor, um estudante dentro de um auditório, tá? E o que eu imagino? É colocar aqui manifestação, por que a cadeira está dessa forma, onde isso fica, como pensar numa educação melhor, o que os estudantes estão propondo. Então, tem uma diversidade bem grande de atividades aí dentro dessa matriz VPI que você colocou. Muito bom, Alexandre, excelentes leituras, né? E é isso mesmo. Essa imagem foi feita, na verdade, ela é uma composição, né? Então, eu estava lá no Centro Cultural da Juventude, ali na Brasilândia, aqui em São Paulo, né, capital, e havia, nesse momento, né, no Centro Cultural da Juventude, essa ilustração, né, essa pintura em uma das paredes, e junto com essa pintura, né, com esse desenho de um aluno chutando as carteiras, havia outras cadeiras, né, reais, de verdade, compondo com essa imagem ao fundo. E aí eu fiz a fotografia porque eu achei muito, muito interessante. E, se eu não me engano, era em 2015 que houve aqui em São Paulo, né, alguns movimentos estudantis da ocupação desses estudantes de algumas escolas públicas, né, protestando contra o fechamento de algumas escolas, né? Então, a leitura que vocês fizeram, né, é muito correta. O que eu vejo aqui, então eu vejo ali ao fundo um menino, né, chutando cadeiras, mesas, provavelmente numa sala de aula, né, porque ali ao fundo, se eu não me engano, tem um quadro. Depois dessa imagem, né, dessa ilustração, eu vejo imagens objetivas, né, uma fotografia de cadeiras também amontoadas como se elas tivessem sido derrubadas, né, propositalmente. O que eu penso, né? Então, ao ver essa imagem do menino chutando as cadeiras, eu penso que talvez ele esteja protestando sobre algo que ele deseja, ou esteja revoltado com alguma situação, esteja indignado. E o que eu imagino, né? Por que ele está, então, chutando isso tudo? O que aconteceu, né? O que essa imagem retrata? Qual foi o momento histórico que ela retrata, né? E como eu disse, é um momento aí dos protestos estudantis no estado de São Paulo na época, e outras questões que podem surgir, especialmente se eu não conheço o contexto em que essa imagem foi produzida e a fotografia foi tirada, né? Então, é um bom exercício para a gente fazer com toda imagem que a gente, com as quais a gente se depara no nosso dia a dia. Então, gostei bastante dessa atividade. Se a gente puder retomar os slides, porque agora a gente vai, para fechar a nossa conversa, vai falar um pouco sobre a presença das imagens nas redes sociais. E as imagens estando tão presentes nas redes sociais, como é que a gente lê e escreve nesses espaços, né? Então, a gente tem aqui, nesse slide, né, uma imagem de uma página no Instagram, para a gente perceber que toda a rede social, e não só as redes sociais, tá? Mas quando a gente pensa também em site de notícia, a gente está falando de espaços hipermediáticos, né? E o que significa um espaço hipermediático? Um espaço hipermediático é um espaço em que reúne diferentes mídias e elas podem ser combinadas entre si para passar uma mensagem. Então, aqui eu tirei um print, né, do Educamídia 60+, que é um projeto lá nosso do Educamídia, com foco em pessoas com mais de 60 anos, e a gente tem uma página no Instagram sobre isso, sobre esse projeto. E aí a gente observa os elementos que compõem essa mensagem, né? A gente tem um vídeo, a gente tem um texto, e a gente tem as hashtags, né, que são formas de estabelecer links com outros conteúdos da internet. Então a gente tem aqui 3 diferentes linguagens, digamos assim, numa mesma mensagem de mídia, que envolve imagem,
mas aqui é audiovisual, né, o vídeo, com texto, com hashtag, né? No próximo slide, a gente vai pensar um pouquinho como nas redes sociais, especialmente, né, na internet, essa união de texto com imagem pode ser muito rica. E a gente pensa na linguagem híbrida, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em rede social, em cultura digital, em site, só a escrita não basta. A gente precisa pensar em elementos visuais, porque isso faz parte da comunicação contemporânea. E aí, graças a isso, é que a gente produz meme, como esse que está aqui, né, da Marie Curie, que é a primeira vencedora do Prêmio Nobel de Física, se eu não me engano, né, é uma grande pesquisadora, e aqui é um meme, né, produzido pensando nisso, né, lugar de mulher na cozinha, segura meu Nobel de Física e de Química rapidinho para lavar a louça. Né? Aqui, no caso do meme, a gente tem uma linguagem muito interessante, porque o meme ele só faz sentido nessa combinação de texto mais imagem. Né? Claro, teria sentido só o texto, né, se eu lesse lugar de mulher na cozinha, segura meu Nobel de Física e de Química rapidinho para lavar a louça. Bom, mas de que eu estou falando aqui? Se eu não tenho uma imagem que faça referência a esse texto, só a imagem pode não fazer sentido. Eu tenho imagem aqui antiga de uma moça, e aqui eu tenho um texto falando para segurar Prêmio Nobel de Física e de Química, porque lugar de mulher é na cozinha. Ou seja, o texto isolado não faz sentido e a imagem isolada não. Mas aqui eu tenho uma combinação, né, uma linguagem híbrida, como meme, que vai colocar imagem e texto numa mesma mensagem, de maneira que uma só faz sentido com a outra. Né? E aqui, para a gente ver, né, que muitas redes sociais, né, privilegiam a imagem. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, até para eu passar uma mensagem mais completa, então eu utilizo esse espaço da imagem para colocar texto também, como aqui, né, um print do Facebook do Instituto Palavra Aberta, do qual o Educamídia faz parte, né? Aqui a gente tem um post para a rede social, que é um post bonito, trabalhado esteticamente, que tem aqui 3 cores, né? Então, é uma imagem, mas nessa imagem tem um texto sobre desinformação. Então, eu ocupo, né, e eu produzo um card, como a gente diz, né? Um card para a rede social, mas que tem ali elementos textuais que fazem com que eu aprofunde o entendimento daquilo que está escrito no texto, né, no post. Na sequência, no próximo slide, a gente mostra como é essa proporção de texto e imagem nas redes sociais. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem de um post do Educamídia, e aqui a gente mostra, olha a proporção, né? O texto pequenininho, claro, eu posso escrever muito mais, mas o que a rede social, o que o Facebook vai mostrar para mim, é um trechinho bem curto do texto, mas a imagem ele vai privilegiar. Né? Justamente porque a imagem tem esse poder de comunicar rapidamente, de chamar atenção por um tema, e de repente, se a imagem chama a minha atenção, ela inclusive é um convite para que eu possa ler o texto e clicar aqui no ver mais e ler o texto na íntegra. Né? Então, e hoje em dia, né, os algoritmos das redes sociais, que é a lógica de programação que rege as redes sociais, fazem com que esses posts em que a gente publica foto ou outros tipos de imagem, né, como cards, por exemplo, sejam mais visualizados, né? As pessoas vão ver mais, vão interagir mais, vão curtir, vão compartilhar, do que só um textão na rede social. Né? Então é interessante a gente perceber como, mas isso é uma configuração das redes sociais que vão privilegiar a imagem, então nos convidam aí a pensar mais sobre as imagens e como que a gente pode produzir imagens interessantes. No próximo slide, a gente vê aí algumas redes sociais, como é o caso do Instagram e do YouTube, que tem na imagem a sua mensagem principal. Mas o fato de ter imagem não quer dizer que o texto seja descartável, muito pelo contrário. Nesse caso, o texto ele vai complementar ou vai contextualizar o vídeo ou uma foto. Então, eu posso ver aí uma foto de alguém fazendo uma selfie. Se a pessoa não diz nada, não conta ali nada, então é só uma selfie mesmo, ela não quer dizer muita coisa. Então, o texto que vem na rede social, ele vai
complementar, ele vai dar um título, ou ele vai contar o contexto daquela imagem, tá? Na sequência, a gente vê aqui o texto como integrante da imagem. Então, a gente tem aqui três mensagens visuais, então são imagens, mas o texto ele faz parte de cada uma dessas imagens, né? Então, o primeiro, em que a gente fala aqui de vítimas de cyberbullying, né? É um post para o Instagram, né? E a gente coloca um texto, claro que tem que ser um texto curto, mas com uma combinação aí com elementos visuais. No outro, a gente tem uma imagem, né, do nosso guia da educação midiática, escrito Baixe Já. E no outro, a gente tem um meme, né, com WhatsApp, sem WhatsApp, naquela ocasião em que o WhatsApp, né, no dia 4 de outubro, que o WhatsApp saiu do ar. E muita gente ficou desesperada, né, porque o WhatsApp ficou aí aproximadamente 7 horas fora do ar. E aí, na sequência, a gente vê o objetivo de cada uma dessas imagens, né? A primeira, que quer informar sobre vítimas de cyberbullying. A segunda, que quer divulgar um produto, né? Esse guia pode ser baixado gratuitamente, mas ele poderia estar sendo à venda, né? O objetivo poderia ser vender, caso houvesse aí uma troca monetária, né, por esse produto. E a outra imagem quer divertir, né? Então, as imagens elas também têm intenções diferentes. No fotojornalismo, né, a imagem ela quer informar também, ela quer ser ali um parceiro, muitas vezes, de um texto, né, quer apresentar evidências que o texto apresenta, que o texto conta, mas uma imagem também pode querer divulgar, né, a imagem de um produto. A gente se depara sempre com imagens de divulgação ou de venda nas redes sociais, né, nas publicidades, e o meme, por exemplo, que é um gênero que quer divertir, quer fazer a gente dar risada, quer debochar de uma situação. Então, a gente tem aí três sentidos para a imagem. E é sempre importante observá-las, né, e decodificá-las como a gente aprendeu na matriz VPI. E aí, a gente tem aqui o nosso último slide, em que a gente fala da intenção. Então, mesmo quando eu tiver na posição não de receptor, né, vendo uma imagem, tentando entender qual o objetivo, se ela quer me informar, se ela quer que eu compre alguma coisa, se ela quer que eu dê risada com aquilo, mas quando eu estou produzindo uma imagem, o que eu quero que vejam nessa imagem, né, objetivamente? O que eu quero que pensem sobre essa imagem que eu estou produzindo e o que eu quero que imaginem sobre ela. Então, eu deixo aqui, nesse finalzinho do nosso bate-papo, essa mensagem que a matriz VPI não serve só para a gente ler a mensagem que a gente recebe, mas também é um bom caminho para a gente pensar na intenção que a gente tem ali quando a gente está produzindo, principalmente, imagens, seja uma selfie, seja um card, seja o que for, né? O que eu quero que vejam, o que eu quero que pensem e o que eu quero que imaginem com isso. E, na sequência, né, a gente tem aqui as nossas redes sociais, então você pode seguir a gente no @educamídia, ou @Instituto Palavra Aberta, e pode conhecer um pouco mais sobre Educamídia no educamídia.org.br. Obrigado, Alexandre, e a todos e todas que nos acompanham. Nada, que isso, Bruno, de forma alguma. Quem tem que agradecer somos nós por esse conhecimento que você partilhou com a gente hoje, super importante nos dias atuais, fazer uma reflexão realmente sobre a emissão, qual o objetivo dessa imagem. Então, assim, como você bem disse, a gente está cercado de todas essas informações, e é importante conseguir ter um senso crítico e fazer uma análise, nada melhor do que um método que faça com que a gente possa analisar de uma maneira mais profunda qual o objetivo final daquela imagem. E até queria, assim, agradecer, claro, ao pessoal que trouxe os comentários no chat, né, e trouxe uma questão até bem importante, né, que talvez também exista uma relação entre o receptor dessa imagem e essa bagagem cultural que essa pessoa tem, né. Então, a produção também desse conteúdo muitas vezes parece estar atrelada também a um público específico. Então, se você tem um grupo social específico ou uma idade, você tem formas de usar, você tem imagens diferentes para atingir esse público. E eu acho que o que fica aqui para hoje, gente, para esse dia de hoje, para todos nós, é realmente essa reflexão. Então, passar a ter um olhar mais criterioso para essas imagens, para poder entender de fato o que
que dentro desse universo, de fato, acaba sendo passado para nós, seja em Facebook, Instagram, Twitter, e a gente vai embora, porque essas redes sociais não param de crescer. Cada dia a gente tem algum novo fenômeno que surge. Tá? Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal adorou aqui. E eu já direciono também ao pessoal que está aí acompanhando a gente, para não se esquecer de avaliar a nossa atividade de hoje. É super importante para nós. Então, no próprio chat de vocês tem o link. Por favor, preencha essa avaliação para saber se vocês gostaram da nossa aula. E se você gostou e quer conhecer mais sobre educação midiática, quer conhecer mais sobre análise de imagem, a gente tem um espaço especial para vocês, que é o espaço de cultura digital no Centro de Inovação, dedicado exclusivamente à produção de vídeos, à educação midiática, a entender, a navegar nesse universo de uma forma ética e consciente. Então, convido vocês para acessar o nosso site, que vai aparecer aqui embaixo. É só procurar o espaço 5 de cultura digital no nosso site, o centro de inovação.educacau.sp.gov.br. Lá você vai encontrar mais informações. E se você quiser marcar uma mentoria de projetos para trabalhar isso na sua escola, também pegue o telefone e ligue para a gente, ou mande o WhatsApp pelo 97544-5056, podendo ser tanto aqui em São Paulo quanto em Sorocaba agora. Então, próxima semana é feriado, eu sei que o pessoal quer descansar, mas se você quiser aproveitar uma aula, se você quiser pegar esse seu tempo para curtir uma reprise nossa, nós temos uma programação especial para vocês. Então, no dia 1/11, segunda-feira, nesses mesmos canais do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos ter a reprise da aula Construindo Sua HQ Digital. Então, para quem perdeu, tem a oportunidade de acompanhar mais uma vez essa excelente aula nos nossos canais, no nosso programa Mão na Massa. Então, e é com isso que eu vou me despedindo de vocês, desejando uma boa semana para vocês e até mais. Muito obrigado a todos.